dia aqui na Rádio Mega Brasil Online, também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o papo de hoje é sobre empreendedorismo e o IO Conecta Brasil Edição São Paulo, evento organizado pela Entrepreneurs Organization, a IO, que desde 1987 ajuda empreendedores a alcançar o seu potencial por meio de conexões que melhoram a vida, experiências compartilhadas e aprendizado colaborativo. O IO Conecta Brasil Edição São Paulo será realizado entre os dias 22 e 25 de agosto, com programação que inclui jantar para convidados e 2 dias de workshop com a presença do fundador da organização, Verne Hansch, criador da metodologia Scaling Up e reconhecido como um dos principais especialistas em crescimento de negócios do mundo. Além do workshop, os membros da IO irão participar de visitas técnicas a empresas e centros de pesquisas nas cidades de Cajamar e Campinas, no interior de São Paulo. E para falar sobre o assunto, recebemos Michael Fukuda, diretor da IO Brasil. Michael tem mais de 27 anos de trajetória profissional, tendo atuado em grandes multinacionais de tecnologia como IBM, HP, Microsoft e Salesforce. Depois de passar por essas corporações, ele decidiu iniciar a sua jornada do empreendedorismo, investindo em várias startups e atuando como consultor de algumas dessas empresas, trabalho que desenvolve desde 2018. Ele é cofundador da BenQ e da GoNew. Michael, seja bem-vindo. Muito obrigada por você estar aqui para falar sobre esse evento, para falar sobre esse assunto que é muito interessante, empreendedorismo, né? Vamos falar sobre tudo isso. Imagina, Regina, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui no programa com você. É um assunto que eu gosto, é um assunto que ainda nós temos alguns mistérios ou segredos no Brasil ainda, né? A nossa sociedade, na verdade, ela não é muito empreendedora. Tem polêmicas nisso, né? Eu digo assim, nós não somos formados para ser empreendedores, é uma parte. Mas o brasileiro, por natureza, ele é um empreendedor nato, porque ele está sempre empreendendo. Você veja a quantidade de empresas que são abertas todos os dias, né? Por falta, às vezes, até de oportunidade de emprego, em busca de uma condição melhor também. O que o brasileiro ele acaba fazendo? Ele acaba empreendendo. Mas Sim. quando eu quero dizer que nós não temos a cultura do empreendedorismo, é que academicamente falando, Aham, as faculdades, eu me formei, por exemplo, em administração. E não aham. tive uma aula de empreendedorismo sequer. Que assim, para mim é totalmente absurdo eu não ter uma aula de empreendedorismo mesmo sendo formado em administração. Então, uma coisa que eu sempre falo é que hoje a nossa academia, ela forma pessoas para serem funcionários de alguém, quando elas também poderiam estar empreendendo. Mas o brasileiro ele é tão natural empreender que ele vai empreender, ele vai tentar de alguma maneira. Então, eu sou meio suspeito para falar sobre isso, mas eu acho que é um tema que é muito encantador. Eu acho que a gente faz um trabalho que nós, quando eu digo assim, os empreendedores, né, que nós não só podemos depender do governo, da máquina pública, para que a gente consiga realmente mudar e transformar o nosso país. Você veja, a Entrepreneur Organization nasceu lá em 1987, nos Estados Unidos. Se você comparar os dois países, você vai perceber que os Estados Unidos ele tem uma questão muito mais empreendedora, natural, de fazer as coisas, de fazer negócio, e é um país que ele te dá mais recursos, tanto em questões políticas, questões de imposto, questão de apoio mesmo das prefeituras ou dos estados para que você comece a empreender também, né? Então, tá aí o resultado, né? Então, se a gente pegar aí desde da independência dos Estados Unidos à independência do Brasil, olha a grande diferença quando você tem o empreendedorismo sendo apoiado aí também pelo poder público, mas com essa liberdade de poder fazer as coisas para a população mesmo, para a nação, né? Então, e aí nasceu lá em 87, né? Então, você veja, né? Então, é uma coisa que... Agora me diz uma coisa, você, Michael, quando é que você falou assim, eu vou empreender? Quando é que você Ah, decidiu isso? Você falou que você é formado em administração, né? E é verdade, realmente não tem curso, né, de empreendedorismo, né? É para uma, qualquer matéria, né? Se você né? pegar
advogado, ele não tem matéria de empreendedorismo para abrir o escritório dele de advocacia, mas ele acaba abrindo o escritório dele de advocacia. Exatamente, exatamente. A fisioterapia, medicina, né? Então, assim, a gente sempre acaba, não tem, né? Engenheiro, não tem, né? E deveriam ser matérias aí muito mais amplamente difundidas, né? Mas excelente pergunta. Eu tenho várias maneiras de responder isso. Eu posso responder uma mais curta, que é olhando mais para a minha carreira mesmo. Uhum. Mas é interessante. Um dos meus avós, na verdade, meus dois avós, eles foram empreendedores, né? Um foi empreendedor a vida inteira dele, né? Do varejo, etc, tudo mais. E o outro, ele foi empreendedor, depois trabalhou vários anos em empresas, na época que nós lembramos disso, né, Regina? Meu pai fala, né? Não, o bacana é ficar 25, 30 anos na mesma empresa, né? E aí se aposentar. Mas exato, esse meu avô, esse outro que trabalhou vários anos na Ford, na Hoist, acho que era o nome, uma empresa alemã também, ele se aposentou e montou uma empresa depois, né? Ou seja, ele ainda era jovem para continuar empreendendo. Olha que bonito que é o empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo, ele não tem, a gente está nessa onda do etarismo agora, né? Então, assim, Sim. às vezes a pessoa ela cai no empreendedorismo para isso. Então, mas qual que foi a minha história? Eu sempre fui eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu quando entrei na IBM, por exemplo, eu tinha 17 anos, e eu, por exemplo, naquela época eu não entendi uma palavra chamada empreendedorismo, que são algumas características que os empreendedores acabam tendo. Eu tenho vários amigos empreendedores hoje, eu vejo assim, a inquietude, o inconformismo, a questão de trazer um legado, a questão de fazer a diferença, de ajudar os outros, né? Não é, e aí é uma coisa que também é uma coisa que a gente precisa tirar isso do brasileiro, a coragem que o empreendedor tem de ir lá e num país que não é para amadores, num país que você tem várias leis, várias questões fiscais, legais para você abrir uma empresa, fora o que já é normal no empreendedorismo, né? Concorrente, tá, arrumar cliente, acertar preço, mercado, etc. Você ainda tem todos os desafios da nossa nação, do Brasil, né? Então, essas pessoas, elas são muito corajosas para fazer isso. E você vê que algumas empresas, eles têm essas pessoas dentro dessas empresas que é o empreendedorismo. Bom, então eu fui construindo a minha carreira, terminei minha faculdade, fui fazer meu MBA, aí eu contratei um mentor, aí esse mentor, ele que me moveu para vendas. Eu fiquei 20 anos trabalhando em vendas nas empresas de tecnologia que eu passei. Em um determinado momento, eu comecei a falar, olha, cara, eu queria, sei lá, eu tô com 40 anos, ou menos ainda, acho que eu estava até com menos idade, e eu estou pensando já para frente, né? Então, como é que eu poderia fazer? E aí ele comentou comigo sobre liderar algumas organizações, etc. E eu falei, olha, que bacana, mas que tipo de organização eu poderia entrar, né? E aí, ao mesmo tempo, uma ex-colega minha da Microsoft, ela já tinha saído da Microsoft e Uhum. montou uma empresa. Só que ela me chamou para eu ser conselheiro. Então, você falou aí que eu comecei em 2018, mas em 2017 para 2018 eu comecei já a Ah, ajudar tá. ela sendo funcionário da Microsoft, mas com autorização, obviamente. Eu fazia um pro bono ali para a gente poder para poder aprender isso. Naquela época eu já comecei a entender um pouquinho o mercado de startup, de como que estavam as pequenas e médias empresas. Eu falei assim, nossa, tem um vácuo assim gigantesco no Brasil para empreendedorismo, mas é muito grande. A gente tem, Regina, mais de 1 milhão de empresas, duas teses, de duas investidas minhas que eu tenho, Sim. que faturam mais de 4 milhões de reais por ano. E assim, qual que é a fonte delas de recurso? Onde que elas vão buscar ajuda? Né? Onde que elas vão buscar desenvolver? Onde que elas... No Sebrae, às vezes, Sim. algumas organizações, mas em 2017 era pouco, parece que é super pouco tempo, mas era escasso, né? Você tinha alguns grupos anjos, etc. Eu falei, vou começar a aprender a fazer isso daqui. Aí em 2019, depois de quase 11 anos lá não, tinha passado de 11 anos, né, na Microsoft, eu falei, acho que agora é o momento. Eu ia fazer montar uma outra área, eu já era um head para a área de América Latina. Aí eu falei assim, não, vou empreender, né? E aí fiz uma proposta para minha sócia, eu queria, agora tô trazendo mais um outro sócio, a gente queria comprar, quando ela estava com uma situação, eu era conselheiro dela, de sair um dos sócios, eu praticamente era cofundador, né, essa empresa se chama Sim. Bank, eu falei, eu vou entrar com você para a gente poder construir. E olha que bacana, ao mesmo tempo, né, nessa época, eu estava conversando com alguns conhecidos em Curitiba, eu sou de São Paulo, mas aí faz 16 anos que eu moro em Curitiba, eu vim por causa da Microsoft e da minha esposa, que é curitibana, né? Uhum. E o que acontece? Um amigo meu falou, olha, a gente tem essa organização, Entrepreneur Organization, eu falei, nossa, eu acho que eu já ouvi falar dela quando eu fiz Harvard, né? Ela é meio parecida com uma outra organização, que é mais voltada para executivo, mas essa é só de empreendedores. E aí ele falou, a gente vai montar
no modelo de Chapter, que é uma organização sem fins lucrativos, né? Ou seja, ela não tem fins lucrativos nenhum, com o objetivo da gente potencializar os empreendedores. Ou seja, uma rede peer-to-peer, ponto a ponto. Você pode se voluntariar para várias posições, etc., mas eu quero te convidar para a gente fundar isso em Curitiba. Na época já tinha em São Paulo, em Rio e Porto Alegre. Eu falei, cara, onde eu assino? Quero entrar nessa organização. Porque eu falei, esse aqui vai ser a minha academia, vai ser o meu MBA em empreendedorismo, sabe? Então, esse Legal. era. Então, essa é uma primeira resposta para quem está aí procurando empreender. Obviamente, eu tive a oportunidade de atender os requisitos da IO, não eram requisitos, não são requisitos assim de entrada, né? Então, assim, a gente já tinha a empresa, ela já faturava mais de 4 milhões de reais, né? Por ano, né? Então, assim, tinha algumas coisas que a gente precisava atender para. Eu era sócio, né? Então não é o executivo, né? Então, por quê? Porque a IO ela tem uma teoria. A tese, né? A nossa tese é o seguinte: a partir de $1 milhão, que seria na época era 4 milhões de reais, hoje são 5 milhões, né? Mas assim, a partir desse patamar, você já começa a ter os desafios de ser empresário. Ou seja, você já tem pessoas, você já tem que estruturar vendas, você já tem jurídica, etc. Abaixo desse patamar, seus desafios ainda são bem entrantes. Eventualmente, talvez uma coisa que o Sebrae fale, né? Eu lembro que a minha sócia, ela falou que uma vez ela foi numa palestra do Sebrae, e aí o Sebrae falou, olha, eu quero dar uma boa e uma má notícia. A má notícia é que todas as empresas que estão aqui, depois de 2 anos, 80% vão falir. Onde que tá a boa notícia? Não, é que as 20% vão sobreviver, mas assim, esse número ele só tende a cair. E aí é muito interessante, porque eu falei assim, gente, eu não vou abrir empresa para daqui 2 anos tá fechando, né? Então, esse é um ponto que, mas ele casa com essa tese da IO, né? Que a partir desse patamar, você já passou o que a gente chama de CHASM em inglês, né? Até nas teses de scaling up lá, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a empresa ela realmente passou o precipício, ou seja, é o famoso no Brasil, desculpa o jargão aqui, ou vai ou desce, sabe como é que é? Entendi. Então, assim, esse é a nota de corte, né? Então a IO ela trabalha com essa nota de corte. Foi maravilhoso para mim, desde que eu entrei na organização, porque ali eu comecei a receber learning, né? Ou seja, aprendizado. Então a IO ela tem vários treinamentos voltados para empreendedorismo. Eu, como voluntário, aí eu entrei no que a gente chama de board, o que é uma diretoria, ou seja, funciona como uma estrutura de empresa mesmo, sabe, Regina? Então, tinha um presidente na época do capítulo, diretor financeiro, diretor de comunicação, diretor da parte de aprendizado, diretor de novos associados, né? Então, por exemplo, a gente poderia colocar isso como vendas, né? Apesar que a gente não vende nada, né? Todo mundo entra como voluntário, mas assim, a gente tinha todas essas estruturas. E aí, o que é mais bacana, a NAIO ela tem um lema que é assim, aprendendo a ser líderes de outros líderes. Olha que coisa, dentro das empresas, muitas vezes você tem lá os seus funcionários, eles reportam a você. Aqui não. Aqui, assim, se eu entro num board desse, todos são os donos dos seus próprios negócios, todos estão acostumados a mandar, não a obedecer. Tudo bem, a gente acaba. Exatamente esse é o ponto. A gente acaba desenvolvendo uma outra maneira de liderança, e aí a gente aprende que ninguém está aqui para mandar. Aqui está todo mundo para atuar em conjunto. Quando você traz esse DNA para dentro das nossas empresas, as empresas vão fluir muito mais, porque aí você aprende que dentro da sua empresa você também não tem que mandar em ninguém. Você tem que trazer as pessoas. Então, a formação de líderes aqui é fundamental. Eu vou falar mais coisas ao longo da entrevista. Vamos fazer essa um foi intervalo, então? Vamos fazer um intervalo agora? Vamos fazer um intervalo e a gente continua com esse papo. Gente, tem muita coisa ainda, viu? Tem muita coisa ainda para ouvir aqui, tá? A gente volta já já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Michael Kuda. E o papo hoje é empreendedorismo e também um evento especificamente, e também sobre a organização, a IO, que tem eles fazem várias atividades pensando no empreendedor. Então, Michael, você estava falando, tem o IO Connect, o Conecta, que é um evento, inclusive, que é o que a gente está conversando hoje.
O que você tem para falar sobre esse evento, né? Qual que é a proposta? Uma breve história de como ele surgiu. Conta para gente sobre isso. O maior prazer. Bom, primeiramente, é sempre bom frisar que a IO ela dispõe aí de quase 100 programas para empreendedorismo, viu, Regina? A gente tem parcerias com as grandes universidades americanas, como a Harvard, o MIT, né? O MIT chegou a fazer um MBA voltado para empreendedores, turma só dos empresários mesmo, é super concorrido, e vários outros eventos e outras experiências que nós temos. Uma das mais legais também é uma outra experiência, como eu falei, do peer-to-peer, que é o tal do fórum, né? Ou seja, uma vez por mês eu me reúno com outro grupo de empresários fixo, que a gente define, que são 5 a 9 pessoas, para trocar experiências, ou seja, eu atualizo com outros empresários como que está minha situação com meus sócios, na minha empresa, na minha vida familiar, eu como pessoa, na minha comunidade, e aí, baseado em experiências compartilhadas, sem julgamento, ninguém está ali para julgar, porque aqui nós partimos do pressuposto que somos todos iguais e todos têm problemas e cada um toma a sua decisão da melhor maneira. Isso é muito bacana porque ele vai ao encontro de um dos nossos valores, que é Trust and Respect, dentro do ambiente de confiança. Então, assim, uma vez por mês eu tenho 6, 7 conselheiros para mim, para eu poder informar, passar as coisas que estão passando, a gente escolhe um caso, é feita uma sessão de coach que foi adaptada para o modelo empreendedor, aonde os outros compartilham, e aí nós começamos a ter o que a gente chama de takeaway, ou seja, o que eu aproveitei dessa história para eu poder resolver o meu caso também. E aí, que é bacana, que eu contei muito a minha parte de empresário, que eu não era empresário e virei empresário, mas assim, tem vários associados aqui que ou são de family office, de família de negócio, segunda, terceira geração, pessoas que já estão, a única oportunidade que ela sempre teve foi de empreender. Tem histórias maravilhosas, assim, eu conheço a história de um menino que em 2 anos ele saiu de ser segurança de empresa para montar a empresa de segurança dele, e hoje ele tem mais de 400 funcionários, entendeu? Então, assim, é isso que eu digo que é a riqueza da nossa organização, tá? Então, essa é uma das coisas também. E aí, a IO, ela tem vários eventos. Como eu falei, nós estamos em São Paulo, mas além de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, com abrangência nos estados, e agora Santa Catarina. Mas em mais de 75 países, com mais de 18 mil pessoas no mundo. Isso que é bacana. A rede ela é muito restrita também. Obviamente, você tem que ser aprovado para entrar e tudo mais. Mas imagina que você pode estar viajando por um outro país ou quer expandir os seus negócios para uma outra cidade, um outro estado ou outro país. Você tem acesso a essas pessoas, as pessoas te recebem. Porque aqui dentro da IO é muito família também, né? Então a gente traz essa questão de você receber as pessoas da melhor maneira possível e ajudar mesmo as outras pessoas. Então, isso para mim já é sem preço, né? Isso aí já vale estar aqui. E aí, o que acontece? Em 2019, a gente fez uma visita na Embraer, que foi fantástica. Nós tivemos a oportunidade com, se eu não me engano, naquela época, entre 65 a 70 empresários, de visitar a Embraer, que é uma empresa super empreendedora. Ele é um dos cases de sucesso. Não chamava Conecta ainda. E aí veio a pandemia, né, Regina? Você lembra? Lá na pandemia a gente ficou meio restrito de fazer, mas a gente lá finalzinho de 2019 para comecinho de 2020, a gente já estava elaborando quais eram os eventos que nós iríamos fazer para conectar os nossos membros, né? De uma forma do network, né? E de novas tecnologias de inovação. Isso de um lado, e de um outro lado, muito bacana, porque a IO é muito inclusiva, né? Então a gente tem programas que é o Under 35, que são para jovens empreendedores até 35 anos, a gente tem programas, grupos de Women of IO, a gente tem 18 grupos de indústria, todo mundo de tecnologia, mas tem de varejo, tem de saúde, etc., para que a gente aprofunde realmente os temas também. E aí, quando a gente fala de família, a gente tem o que a gente chama de SLP, que é Spouse and Life Partners, ou seja, vamos trazer o marido, a esposa, o companheiro de vida, etc., para participar dos eventos também. Então, a gente tinha esse desafio, fazer 2 eventos, um que chamava Retreat, que é um retiro, né? E o outro era como que a gente faz um evento mais de negócio, a gente traz palestrantes para isso também. Lembrando que esses são eventos nacionais, onde a gente traz todos os membros da IO, algumas vezes nós abrimos para convidados, tá? Então, a gente transformou essa visita da Embraer no primeiro Conecta, que foi, na verdade, a gente transformou num primeiro MVP, que foi a visita a Itaipu, em 2022, depois da pandemia, né? Então, a gente foi para Itaipu, dentro de um retiro, para a gente poder visitar as empresas, etc. A gente fez um mix para ver se funcionava direito. E aí a gente falou, não, agora vamos fazer em agosto um outro evento, que vai ser o Conecta. Então, a gente elaborou esse nome,
ele foi um case para toda a América Latina também, aqui onde nós temos 1.500 membros, né? A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um dia inteiro de palestras com convidados, tá? E um segundo dia a gente vai visitar algumas empresas. Então, a gente teve a grande oportunidade de estar sendo recebido pelo presidente do conselho do Grupo Boticário. A gente foi também entender como que funciona um clube de futebol do ponto de vista de SAF, então a gente foi no Atlético Paranaense. A gente já tinha tido uma experiência antes, em 2019, no Flamengo, mas era mais aquele formatinho da Embraer, a gente ainda estava experimentando essas coisas também, tá? E aí o que acontece? Foi um sucesso, vieram empresários de todos os lugares, né? Os empresários daqui de Curitiba também. E aí, para este ano, a gente está em comemoração dos 10 anos na IO no Brasil, que começou em São Paulo. Então a gente falou assim, olha, entramos em contato com o Verne Harness e falou, olha, Verne, você é um dos fundadores, né? Não foi só ele, né? Teve o Michael Dell, o Mark Cuban, outros empresários que estavam procurando espaço como esse. A gente falou, você nunca veio para o Brasil, né? Você não pode vir? E ele tem um best-seller, que é um livro que ele já tem 40 anos, chama Scaling Up, e esse livro ele foi base, inclusive, num programa de aceleração da IO. Né? Então, a gente também tem um programa que chama-se Accelerator, que é para empresários que estão abaixo desse valor de entrada que eu comentei no bloco anterior com vocês. E aí, ele é fantástico, porque ele foi baseado nos métodos do Rockefeller. E a nossa proposta foi, vamos fazer 2 dias, então, desse evento, para que membros da IO possam participar de um workshop e aprender com frameworks para escalar os seus negócios. E aí falam, mas que legal, mas tá vendo o Verne, né? Pô, o cara é um dos fundadores, deve ter um monte de história para contar, etc, né? Então vamos fazer uma coisa melhor ainda? Vamos convidar pessoas para que possam conhecê-lo e participar do Test Drive Dinner, que é no dia 22 de agosto. Então, o dia 22 de agosto, ele não é para membros da IO, ele é para convidados da IO, onde a gente está de portas abertas. Claro, tem que submeter lá, tem que ter uma indicação da gente, tá? Depois eu deixo aí os contatos direitinho para quem quiser estar participando e conhecer a organização. Lembrando que tem que ser empresário, né? Tem que ser o sócio ali da empresa fundadora, segunda ou terceira geração, e tem que tá faturando aí mais de 5 milhões de reais aí por ano aí para estar elegível. Aí tá convidado para esse jantar, onde nós vamos ter uma apresentação do Verne, né? Então ele vai fazer uma apresentação sobre a nossa organização e a gente vai também ter uma degustação de como essa experiência que eu falei. Traz um caso, a gente vai fazer uma rodada, os empresários vão estar com os nossos empresários ainda, né? E aí tem um pessoal maravilhoso de várias empresas aqui já consolidadas ainda eu. E na sexta-feira, a gente vai, eu fiz o workshop, eu voltei, agora eu tô indo para frente, tá? Uhum. A gente vai fazer uma visita na Natura, é um tour de inovação que a gente chamou, então a gente vai para a Natura, a gente vai ser recebido por eles, para eles contarem os projetos, até as aquisições que eles fizeram, para a gente ter também é uma outra super empresa empreendedora, né? E aí, depois a gente vai para Campinas, e aí um banho de tecnologia. É conhecer o Instituto Eldorado, o CPQD, o próprio Instituto de Computação da Unicamp, e, para mim, um dos grandes passeios que a gente vai fazer e conhecer é o CIRI, né, que é o acelerador de partículas. Ele é o único acelerador de partículas do hemisfério sul. Inclusive, ele é o mais moderno do mundo, porque eles pegaram as últimas tecnologias. E o que acontece? Todos esses institutos, está aqui em Campinas, eles têm um monte de solução embarcada que, às vezes, a gente pode usar nas nossas empresas, tá? Então, soluções para a área financeira, soluções para a área de saúde, soluções para o agronegócio, etc. E está aqui, né? Então, dá para fazer parceria com esses institutos também de inovação, tá? Então, só recapitulando, né? Primeiro dia, 22 de agosto, vamos ter um jantar com a presença do Verne e mais uma experiência de degustação. Vem experimentar o que é. A gente fica angustiado, o empreendedor ele é muito sozinho, né? Então, assim, para mim, eu já fiz mais de 50 fóruns, eu adoro, eu saio uma outra pessoa, saio transformado com várias soluções e o feedback é que todo mundo sai da mesma maneira. Então, dia 22, estão convidados. Dia 23 e 24, eu acho que já está com... A gente poderia ter convidados, mas eu acho que já esgotou. A gente tem esse workshop do Scaling Up com o Verne, que é uma experiência única. Se tudo der certo, vamos ver se dá certo. A gente faz em outros anos também aqui no Brasil. Mas a gente vai ter esse workshop. E na sexta-feira a gente vai ter a visita aí. Esse é exclusivo para membros, até por uma solicitação da própria Natura e dos institutos, mas é para vocês conhecerem, né? Saber o que tem. Pô, então, vocês fazem visitas nessas empresas? Fazemos. Mas assim, gente, não é só visitar, é visitar, ser recebido, é falar de negócio, é falar de empreendedorismo, é falar, poxa, como é que eu vou ser uma Natura, como é que eu vou ser uma empresa assim, o que eu tenho que fazer, né? Ou se eu sou fornecedor da Natura, como é que a Natura pensa para ser o melhor fornecedor? Porque eu também, como fornecedor, eu também sou empreendedor, tá? Então aqui
Sexta-feira, infelizmente, não está aberto, né? É só para membros, mas eu gostaria que quem estiver assistindo o programa saiba que a gente tem essas experiências também que são únicas, são fantásticas, tá? Muito bom. Como Desculpa até, eu falei muito aqui, mas assim, eu adoro quando eu falo de experiência, tem outras também. Essas de família que eu falei, Mas peraí. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta lá. Aí ele vai contar as outras experiências. É isso aí. Só um minutinho, gente. A gente já volta. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. A gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Michael Fukuda. E o Michael estava falando das experiências. Vamos dar continuidade. Quais são as experiências que você está falando que são outras oportunidades, no caso, outras atividades, no caso da IU, para o empreendedor? Ainda bem que eu tenho você, porque você já percebeu que eu me empolgo aqui no assunto, eu vou falando, entendeu? Então, assim, mas eu sei que o nosso tempo é escasso e do empreendedor também é escasso, né? Então, esse é um dos outros grandes pontos. Bom, em relação à experiência, eu estava comentando sobre o Retreat, né? O Retreat é fantástico, nós fizemos algumas experiências de visitações, a gente teve um retreat que foi em Foz do Iguaçu, mas a gente visitou a Argentina, o Paraguai, empresários de lá, veio o ministro do Comércio e Economia para falar com a gente, mas também teve a experiência no próprio local, né, que é incrível, a gente fez dentro do Belmont, né, que é um hotel super exclusivo, dentro do próprio Parque Nacional, né, então foi uma experiência incrível com as nossas famílias, né, então a gente leva filho e tal, né? Então não apenas o marido, a mulher, o companheiro, mas leva a família toda ali para curtir, né? E tem outro evento que a gente fez também agora, recentemente, nesse ano, que foi o Retreat, foi a edição de 10 anos. E aí a gente fez em Jurerê Internacional até para celebrar que a gente está abrindo um capítulo em Santa Catarina. E foi incrível, porque a gente teve palestrante... Só para você ter uma ideia, a gente teve um palestrante, é a terceira palestra que eu assisto dele, as três são incríveis, e eu tenho que aproveitar, porque ele já tem 80 anos, chama Warren Rustand. Ele foi ex-jogador na NBA, e aí depois ele foi conselheiro de 6 presidentes americanos. Sabe o que é o cara morar na Casa Branca? E ele fala sobre liderança, assim, então é uma leveza, né? Esse último, aí, eu não vou citar nomes aqui, mas eu vi gente chorando de assistir a palestra dele e se identificar na jornada empreendedora, assim, sabe? A vida, como a vida não é... E é para um americano, né? Que é outro modelo de vida, mas impactando a gente também. A gente teve a oportunidade de ter ali no nosso retiro ali com todo mundo, na nossa experiência, a palestra do Lars Grael, mas não foi o que eu falo aí, tudo é diferente, não foi só uma palestra do Lars Grael, ele deu uma clínica de vela e alguns membros puderam fazer clínica de vela. A gente trouxe, é fantástico, assim, imagina, eu tive a oportunidade de andar de vela com um cara que é campeão olímpico, que já vivenciou, né, um monte de coisa, né, eu fui um dos que teve essa oportunidade. A outra foi o Emanuel Rego, do vôlei de praia, 10 vezes campeão do mundo, 3 vezes medalhista olímpico, e ele foi lá, super querido, deu uma clínica de vôlei para os filhos, para a gente também, né? Então, assim, sabe aquela coisa que não tem preço? Eu já escutei várias outras histórias, teve outras oportunidades que eu nem fui, que às vezes nós temos alguns eventos internacionais onde os membros, eles se juntam. Bom, eu tenho uma, assim, super bacana, tem um negócio chamado Global Leadership Conference,
Eu sou voluntário também na I/O, tá? Então, assim, eu não recebo absolutamente nada para desempenhar funções dentro da I/O, tá? Então, a gente tem, uma vez por ano, um encontro onde vão os líderes desses boards, dessas diretorias de cada capítulo do mundo. A gente se reúne, impactamos aí mais ou menos umas 2.000 pessoas. Nesse ano foi na África do Sul. E aí tinha vários programas. Pô, o meu que eu escolhi, a gente foi por uma escola de bairro e pintamos um mural com as crianças de lá. Pô, uma bagunça, né? Aí eu vou fazer esse menino aqui gravar vídeo para meus filhos, etc. e tudo mais, tá lá, né? Então a gente tem essa experiência de ajudar aí os locais também. Claro, tem outras organizações que fazem isso, mas o que eu quero dizer assim, as experiências são múltiplas. A gente humaniza muito a nossa organização, porque é pesado o dia a dia do empreendedorismo, né? A gente tem, eu me lembro uma vez que eu escutei de um empreendedor, a empresa dele tem milhares de pessoas, eu falei assim, cara, quantas famílias eu impacto, né? Quantas pessoas estão trabalhando aqui na minha empresa e estão impactando diretamente outras famílias, etc. Então a gente tem que estar sempre ligado nisso, né? Então, assim, a gente tem esse Global Leadership Experience, eu já tive em 2, né? Um foi em Washington, esse agora na África do Sul, mas, assim, já teve na China, o próximo vai ser em Singapura no ano que vem, eu tô doido para ir, não conheço Singapura, quero ir conhecer, a experiência multicultural é muito forte, mas tem vários outros eventos, tem a experiência do La Academy, que esse que eu falei teve no Rio de Janeiro, foi em 2019, provavelmente a gente está repetindo no Brasil, eu ainda não tenho todos os detalhes, mas vou dar um spoiler, e já definiu que vai ser na Amazônia, né? Então a gente vai levar empresários para a Amazônia no ano que vem. Tem um outro também que é fantástico, tem vários, né? Tem o University, que ele é feito junto com a Singularity, a universidade, eles trazem inovação para a gente. O Brasil foi pré-selecionado para o próximo ano, esse ano está sendo na Austrália, agora vai ser no Brasil. Então, assim, a gente tem vários programas e experiências também. Tem o próprio, agora mesmo vai ter um no México sobre experiência, já teve no Quênia, né? Então, para você curtir mesmo e conhecer a cultura de outros países, né? Além disso, dentro dos programas, como eu falei, tem vários programas de lideranças regionais que você passa alguns dias em alguma outra cidade com outros líderes como você, tem um programa de mentorship, né? E tem um programa que para mim é um xodózinho, quem quiser assistir National Geographic aqui no Disney+, né? Mas eu vou falar, fiz merchan para vocês aí, hein, Disney? Lembra que depois, tá? Mas assim, lá a gente tem um documentário chamado A Grande Ideia, em português, que é a nossa competição mais charmosa que tem. Até a Forbes classificou a IO como a organização mais influenciadora para jovens empreendedores e para empreendedores como um geral, em 2018. Foi o número 1 da Forbes. Onde chama Global Student Entrepreneur Award. Então, esquece tudo que eu estou falando aqui para entrar na IO. Esquece, já temos aqui a organização, beleza. Mas a gente vai lá e dá um give back para a sociedade, aonde é o seguinte, jovens empreendedores que já têm um faturamento mínimo aí de R$2.500 por ano, aí, mas que estão com uma ideia boa, passam por uma competição onde a gente vai focar no empreendedor, não no negócio especificamente, para ajudar ele a evoluir. Então, eles vão competindo e aí o finalista lá ganha lá uma premiação, ele ganha nacional, depois ele ganha mundial também. É incrível. Quem é empreendedor e já passou por essa trajetória, é muito legal. Se você assistir o documentário, você vai se emocionar, viu, Regina? É muito bacana mesmo. Tá? Eu adoro essas coisas, adoro isso. Eu acho isso muito legal. E a gente já teve um 3º lugar mundial brasileiro, se eu não me engano, uma campeã mexicana. Então a América Latina bomba aí também no empreendedorismo, viu? Poxa vida, muito legal. Agora, vamos lá. Quem que está apoiando o Conecta? Patrocinadores? Isso é super importante. Apesar de nós termos os nossos empresários aqui, trazer outras empresas que já são consolidadas também, e porventura, porque muitas vezes algumas empresas elas já são formadas aí por uma SA ou por um capital societário, e aí o empreendedor ele já assumiu no meio do caminho aí, né? Então a gente está aberto para outras empresas. Hoje, os nossos, vamos dizer assim, eu não... Patrocinador eu acho um nome muito ruim. Eu acho que nossos parceiros mesmo que estão apoiando o nosso evento aqui, nós temos a XP, a XP, uma das franquias da Prudential, tá? E temos também aqui a Localiza, que é um parceiro recente nosso, são os queridos ali, a gente também está com eles aqui nesse projeto também, tá bom? Além disso, a Zolli Eventos tá fazendo toda a organização do evento também para nós, tá? Então, são parceiros aí que eu não poderia deixar de mencionar, estão sempre nos ajudando, estão sempre buscando aí soluções para os nossos associados também.
quem quiser acessar, eu vou até dar, depois a Regina coloca, iobrasil.org, lá vocês vão encontrar todos os nossos parceiros, e aí para membros, tem empresas de próprios associados da IO, tem empresas que não são associados da IO, mas tem vários benefícios para nós aí, tá? Desde desconto em rede de hotel, aluguel de carro, compra de computador, dá uma acessada lá que às vezes você fala, tem mais isso também, tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Sobre o evento, né, o IO Conecta Brasil, edição São Paulo, ele vai acontecer. Bom, qual é a programação, né? No dia 22, tem o jantar, que é um jantar para convidados. Isso. Tem um limite, né, de números, mas vai ser ali em São Paulo, na Vila Olímpia, se eu não me engano, tá? Aí eu vou deixar aqui o meu contato do LinkedIn, quem quiser pode me mandar pelo LinkedIn. Pô, me interessei de estar nesse jantar, quero conhecer mais a organização, porque aí a gente manda o link e aí a gente sabe que é nomeado, tá? Então, assim, a gente tem que saber quem que convidou, por onde saiu. Então, pode me mandar, aí eu mando o link ali direitinho para a pessoa poder se inscrever nesse evento, tá bom? Então, é dia 22, tá? 23, 24 é o workshop, que vai acontecer no Hotel Pullman, é isso? Vai acontecer no Hotel Pullman. Esse, se eu não me engano, quase certeza absoluta, a gente já está sold out, tá? Mas aí fica aqui pro pessoal. Mas me manda mensagem, eu dou uma olhada, às vezes a gente, né? Mas eu acho que já está esgotado aí. A gente tinha aberto para alguns convidados, mas é um workshop pago, tá? Ele não é gratuito, mas aí, como convidado, a gente poderia participar também, tá? Então ele é co-subsidiado, né? Ele tem uma coparticipação subsidiado pela nossa organização para membros. Mas aí algumas pessoas de fora acabaram nos procurando e falaram, tá bom, ok, né? Mas eu acho que já esgotou, mas enfim, tá lá. Tá, e agora me diz uma coisa, aí no dia 25, aí no caso as visitas, né, nas cidades de Cajamar e Campinas, aí Isso. É só para... Aí esse é só para membros mesmo. Esse é só. Né? Não, perfeito. Agora, para a gente fechar isso, Michael, eu queria saber o seguinte, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para aqueles que desejam empreender e não sabem por onde começar? Olha, se você me permitir só mudar a sua frase, né? Porque assim, nós já temos os empreendedores aqui, eles já estão empreendendo há vários anos. Nossa organização é desde 87, a gente já tem América Latina 25 e Brasil 10, né? Eu diria o seguinte, a mensagem que eu queria passar é para você que é empreendedor, que se sente sozinho, que busca estar numa rede de qualidade para aprender, para melhorar. O investimento, gente, é baixíssimo, sabe? É um percentual minúsculo em relação ao faturamento da sua empresa para você ter acesso a uma rede dessa, tá? O nível de conhecimento que vai ser trazido, o nível de desafios e problemas que as outras pessoas têm, e você vai poder trocar isso, é fundamental. Agora, se você não tem problema na sua empresa, se você não tem problema na sua vida pessoal, se está tudo tranquilo, se você tem todo o tempo do mundo, então a IO não é para você mesmo, tá? Então não venha para a IO, porque aí você já está naquele topo, né, da montanha lá, né? Agora, se você realmente está buscando, está numa organização que vai te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida como empreendedor, quando você sentir que a sua empresa está indo super bem, mas em casa não está legal, você está deixando, seus filhos estão crescendo e você não está acompanhando o crescimento deles, a sua esposa está super sobrecarregada, né? Ou você não está fazendo nada da sua vida, não está cuidando da sua saúde, sabe? Aí a família está boa, você fala, nossa, que bom, hoje se eu faltar para minha família, está tudo bem, não sei o quê. Não é isso que a sua família quer. Não é isso que seus negócios querem, eles querem lá você lá, cara, e não é para se aproveitar de você, porque eles gostam de você, eles querem o seu bem também. Então, se você é essa pessoa, putz, vem para IO, sabe, vai transformar a sua vida, é uma organização que transformou a minha vida positivamente, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor, e outras pessoas que eu já escutei vários feedbacks, já escutei tantas histórias sobre a IO, e das transformações, sabe, se a gente precisar ter eu preciso ter essa força, essa coragem, eu quero continuar transformando, a gente quer um Brasil melhor também, sabe, a gente, claro, nível mundial, mas o que os outros empresários estão fazendo? Como é que eu faço para levar minha empresa para fora? Né? Onde que estão? A gente tem essa oportunidade, sabe, esses canais também, então, assim, não é para quem, só refraseando a tua pergunta, né, não é para quem quer começar a empreender, para quem já empreende, mas assim, quero também começar a empreender, como foi o caso do Michael aqui, né, poxa, venha também, estou começando o meu negócio, já estou há 2 anos, porque assim, eu vou te dizer, na minha experiência, viu, Regina, os primeiros 2, 3 anos, você está aprendendo ainda a empreender, e você está naquela, será que eu vou, será que eu não vou, né, então assim,
E aí o Mas Sebrae... eu acho que a gente vai indo, sabe? Tem que deixar aqui. Exato. Não é A tese verdade? do Sebrae não é tão errada, não, viu? A tese lá do Sebrae lá, que é... Então, assim, você está aprendendo. Então, para isso, a tua pergunta cai como uma luva, né? Mas a organização, ela já é para empreendedores mesmo, aí que já decidiram por Sim. esse caminho, tá bom? Não, perfeito. Então tá bom, olha, Michael, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação, por todo esse conteúdo maravilhoso que você trouxe para a gente, viu? Bom, se quiserem falar com você, é o LinkedIn. Eu vou deixar aqui embaixo, então, o É o LinkedIn melhor lugar, para eu as pessoas respondo todo entrarem em mundo. contato com você, tá? E o Making Off está acabando, gente. Eu preciso passar uns recadinhos para vocês. O Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai querer ser avisado, você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Michael!